Queridos, por favor, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículo 8. Tenho certeza que você será muito abençoado nessa noite pela palavra poderosa de Jesus. Quantos desejam consagrar ainda mais a vida ao Senhor? É sobre isso que nós falaremos nessa noite, sobre consagração de vida ao Senhor. Consagração de vida a Jesus. O Senhor disse a Moisés, nós leremos até o verso 13: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. O holocausto era uma oferta queimada sobre o altar, uma oferta de um animal que era consagrada a Deus. Essa oferta era queimada sobre o altar. Assim, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar. Esse sacrifício deveria permanecer sendo queimado pela manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Repita isso: o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Verso 11. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Verso 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Fala comigo assim, querido: o fogo não pode ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Repita isso comigo: acrescentará lenha. Isso, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Verso 13: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, por favor, Pai, nós queremos consagrar ainda mais a nossa vida ao Senhor. Que a Tua palavra possa nos abençoar ricamente. Que o Senhor, Pai, dê entendimento aos seus servos acerca da ministração da palavra do Senhor. Que o Seu Espírito possa iluminar a mente, corações nessa noite. E que o Senhor receba toda a honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então, querido, a ministração da palavra nessa noite tem a ver com consagração de vida. E a minha oração é que você possa consagrar ainda mais a sua vida ao Senhor Jesus. Esse texto, o livro de Levítico, é um livro pouquíssimo lido na Bíblia. Muitas pessoas desistem da leitura de Levítico por pensar que é uma leitura complicada. Mas é um texto muito especial, principalmente acerca dos sacrifícios. É um livro muito especial que aponta o tempo inteiro para Jesus. E é um livro também que a compreensão dele é interessante você ler o livro de Levítico acompanhando o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. É interessante você fazer esse paralelo, porque o seu entendimento será amplo se você assim proceder. Eu quero apresentar a finalidade dos sacrifícios. E esse sacrifício que nós lemos é o sacrifício de holocausto. Era um animal que era sacrificado sobre o altar. Eu quero apresentar para vocês a finalidade dos holocaustos no Antigo Testamento. Primeira informação é que o fogo do sacrifício devia queimar continuamente sobre o altar como símbolo de consagração do ofertante ao Senhor. Aquele animal era sacrificado, o adorador apresentava aquele animal ao Senhor, e aquele animal sacrificado, ele simbolizava a vida daquele ofertante sendo consagrada a Jesus, ao Senhor. Vocês estão entendendo, queridos, até aqui? Aquele animal era sacrificado, o ofertante, o adorador,
apresentava aquele animal como oferta, como holocausto ao Senhor, e aquele animal deveria ser queimado continuamente sobre o altar, representando que a vida do ofertante, a vida do adorador, deveria também queimar continuamente. Ele deveria ter o seu coração, a sua devoção ao Senhor de forma contínua. Amém, queridos? Até aqui? Ok. O sacrifício era uma espécie de substituição. O sacrifício representava o pecador, ok? O sacrifício representava o pecador. Era uma espécie de substituição. Era um símbolo para que o povo pudesse compreender acerca da consagração de vida ao Senhor. A oferta de holocausto, ela apontava para o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. O povo sempre apresentava holocausto. O povo sempre apresentava uma oferta queimada sobre o altar, mas hoje nós não precisamos oferecer mais ofertas queimadas sobre o altar, porque Jesus foi o nosso sacrifício perfeito, Ele se entregou na cruz, e hoje nós podemos adorar o Senhor. A nossa vida é um culto, a nossa vida é um sacrifício vivo ao Senhor, por causa de Jesus. Algumas pessoas podem estranhar pastor Batista e ficar falando sobre o fogo, mas é muito tranquilo para mim falar sobre o fogo na Bíblia, porque eu tenho respaldo bíblico para falar sobre isso. Muito tranquilo. E eu quero apresentar para vocês tipos de fogo na Bíblia. Ok, queridos? Por exemplo, Nadab e Abiú, filhos de Arão, em Levítico capítulo 10, ofereceram fogo estranho diante de Deus. Fogo estranho. Muita gente oferecendo fogo estranho, querendo fazer as coisas na igreja sem ter autorização de Deus para fazer, para executar. Isso é fogo estranho. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele é Deus. Amém, queridos? Estão entendendo? Precisamos fazer as coisas na orientação do Senhor. Fogo estranho é um tipo de fogo que a Bíblia nos apresenta. Outro tipo de fogo que a Bíblia nos apresenta é o fogo do juízo de Deus. Fogo do juízo. Sodoma e Gomorra foi destruída pelo juízo de Deus, fogo de Deus. Gênesis capítulo 19, versículo 23 ao 29. Existe também o fogo da tribulação, o fogo da fornalha. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram pela fornalha, pelo fogo da tribulação. A Bíblia também nos fala sobre esse tipo de fogo. Outro tipo de fogo é o fogo da purificação. A Bíblia diz que a nossa fé é purificada assim como o ouro é purificado pelo fogo. O fogo da purificação da fé. Quem sabe você está sendo purificado, a sua fé está sendo aperfeiçoada, e esse aperfeiçoamento da sua fé, diz o apóstolo Pedro, que redundará em louvor, em honra e glória a Jesus. Outro tipo de fogo que a Bíblia nos apresenta é o fogo da resposta de oração. Elias orou e Deus respondeu à oração de Elias por meio do fogo. O sacrifício foi aceito, houve uma festa e as pessoas começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A Bíblia também nos apresenta sobre esse tipo de fogo. A Bíblia também fala sobre o fogo de Pentecostes, em Atos capítulo 2, onde línguas foram repartidas como línguas como que de fogo, isso apontando para a universalização do Evangelho. Todo mundo entendia o que era falado. Isso aponta para o Deus missionário, o Deus que tem o amor por todas as nações. Quero apresentar para vocês também algumas características do fogo. O fogo, ele queima. É lógico isso. O fogo queima. O fogo destrói. O fogo também purifica. O fogo também aquece. Quem sabe você está precisando ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo nessa noite. O fogo, ele também se alastra. O fogo, ele ilumina. Deus deseja, queridos, destruir em nós todo pecado que nos afasta do avivamento. Deus deseja destruir em nós tudo aquilo que não glorifica. Todo tipo de pecado. O fogo queima, o fogo destrói, ele purifica, ele aquece, ele ilumina, ele alastra-se.
E falar sobre consagração de vida ao Senhor é falar sobre avivamento, é falar sobre renovação. E o Senhor deseja nos renovar nessa noite. O Senhor deseja avivar a sua igreja, avivar o seu povo nessa noite. É muito tranquilo, é muito bom falar sobre isso. No Antigo Testamento, a presença de Deus era simbolizada pelo fogo. Quero reforçar ainda mais isso na sua mente, para que você tenha essa compreensão que não há nada de errado falar sobre o fogo de Deus, falar sobre renovação, falar sobre avivamento, e Deus deseja isso. Esse é o desejo do coração de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Um povo que ame ao Senhor, um povo que deseja realmente se consagrar ao Senhor. A coluna de fogo guiou Israel durante 40 anos no deserto. A coluna de fogo. Deus desceu sobre o Sinai em fogo. Êxodo capítulo 19, versículo 18. O aspecto da glória de Deus era como fogo. Êxodo capítulo 24, versículo 17. Deus se revelou a Moisés por meio de uma sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Uma brasa viva do altar tocou os lábios do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 6 ao 7. Quando a brasa do altar queima os nossos lábios, nós passamos a glorificar ao Senhor, nós passamos a reconhecer a santidade de Deus, e nós dizemos para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A minha oração é que a brasa viva do Senhor toque no seu altar, e que você possa dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus tocou os lábios do profeta Isaías. Jeremias apresenta a palavra de Deus como um fogo. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Deus, ele é um fogo consumidor. Isso aponta para o zelo de Deus pela sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 29. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Atos 2, Billy Graham nos diz isso no livro O Poder do Espírito Santo. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. E aí, queridos, eu preciso apresentar para vocês alguns pensamentos equivocados acerca do renovo do Espírito. Algumas pessoas têm um pensamento equivocado acerca do renovo do Espírito. Eu quero apresentar para vocês um pouco desses pensamentos equivocados. Os cristãos históricos, eles preferem utilizar a palavra renovação. É sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Prefere utilizar a palavra renovação, a palavra avivamento, plenitude do Espírito ou enchimento do Espírito. A ministração da palavra tem a ver com isso. Os cristãos pentecostais, eles falam sobre isso fazendo uma associação ao batismo no Espírito, ao batismo no Espírito Santo. Mas nós estamos ministrando sobre essa questão da renovação, do avivamento, da plenitude do Espírito, do enchimento do Espírito. O poder, primeira coisa, primeiro pensamento equivocado, é que o poder do Espírito não tem a ver com manipulação do poder de Deus. Entenderam, queridos? Poder do Espírito não tem a ver com manipulação do poder de Deus. Estou sentindo a presença de Deus. Está sentindo nada, está falando só para impactar, para empolgar as pessoas. Eu estou vendo um anjo aqui nesse, não está vendo nada, só para o povo da glória a Deus bradar como diz os outros. Avivamento não tem nada a ver com manipulação do poder de Deus. Pode até ver, tá bom, irmãos? Acredito, eu creio que possa ver, não estou aqui dizendo que não exista isso, que fique bem claro isso. Mas às vezes as pessoas querem manipular o poder de Deus. E avivamento, plenitude do Espírito, renovo do Senhor, não tem a ver com manipulação do poder de Deus. Até aqui os irmãos estão entendendo? Renovo do Espírito, poder do Espírito, também não tem a ver com oba-oba, com emocionalismo, com chantagem emocional. É legal a gente ficar arrepiado, é muito bom. Mas plenitude do Espírito, avivamento, vai além disso. É gostoso demais, é muito bom. Só que poder do Espírito não tem a ver com oba-oba, sabe?
nós vamos consagrar a nossa vida 120 dias. Para que você está falando isso, publicando isso? Sabe? Eu estou fazendo o jejum de Daniel, 21 dias orando e tal, só comendo saladinha. Para que você está falando isso? É você e Deus. Sabe? As pessoas às vezes querem colocar na mente do outro, olha, avivamento só vai acontecer na sua vida se você fizer isso, aquilo, isso. Avivamento não tem a ver com manipulação do poder de Deus, não tem a ver com oba-oba, sabe? Não, avivamento só vai acontecer quando as pessoas caírem no chão, começarem a ter a unção do riso. Avivamento só vai acontecer quando a pessoa começar a ter visões. Não, avivamento não tem nada a ver com isso. Quantos estão entendendo, queridos? Outra coisa importante, o derramamento do poder do Espírito não é agendado pela igreja. Nós vamos fazer a campanha do avivamento e Deus vai mandar o avivamento. Quer dizer que agora você que determina a data que Deus vai mandar o avivamento. Avivamento não tem nada a ver com agenda. A igreja deve orar pelo avivamento, a igreja deve esperar o avivamento, a igreja deve buscar o avivamento, mas querer dizer a data, não. Avivamento não é um programa, avivamento não é agendado. E eu creio que Deus tem derramado da sua graça sobre nós de uma forma muito poderosa, e nós temos desfrutado de um avivamento genuíno na nossa igreja, na nossa família, na nossa casa. É lógico que isso pode ser ainda melhor, nós devemos consagrar ainda mais a nossa vida ao Senhor. Amém, meus irmãos? Poder do Espírito, outra coisa importante, poder do Espírito não tem a ver com falta de solidez doutrinária. Muitas pessoas, eu conheço muita gente que na busca pelo avivamento abandonaram a doutrina bíblica. Não, nós queremos avivamento, aí racha a igreja. Nós queremos avivamento, aí acaba confundindo tudo, o pastor às vezes abre mão de princípios bíblicos, confundindo a questão do avivamento. Nós estamos clamando, nós estamos orando pelo avivamento, mas nós não abrimos mão de termos uma solidez doutrinária, base bíblica. Nós queremos o poder de Deus, mas também queremos o aprofundamento nas Escrituras. Errais, a Bíblia diz sobre isso, porque vocês não conhecem as Escrituras, tampouco o poder de Deus. Nós devemos se aprofundar, querer apenas o poder de Deus e não desejar as Escrituras é um erro. Desejar apenas as Escrituras e também não desejar o poder de Deus também é um erro. Nós queremos desfrutar do poder de Deus, do avivamento, do renovo do Espírito, mas com solidez doutrinária, com Bíblia. Essa é a característica da Terceira Igreja Batista de São Mateus. Avivamento sem abrir mão da palavra de Deus. Nós amamos a Bíblia, nós amamos a palavra de Deus, nós pregamos a Bíblia nesse lugar. Todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo zelava por pregar todo o conselho de Deus, nós zelamos por ministrar todo o conselho de Deus nesse lugar. O poder do Espírito não tem a ver com falta de solidez doutrinária. O reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor na primeira igreja batista em Vitória, primeira igreja presbiteriana, em Vitória, diz que não há vida piedosa sem doutrina. Não há piedade sem doutrina. Precisamos ter solidez, base na palavra. Ele diz isso no seu livro Avivamento Urgente, da editora Betânia. Outro fundamento importante, que o poder do Espírito, a renovação, o avivamento, não tem a ver com alteração na liturgia de culto. Avivamento tem a ver com culto animado. Não, culto animado é muito legal, mas avivamento não tem a ver com culto animado. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? É muito bom. Eu gosto muito, às vezes nós nos sentimos até, sabe, nos habituamos com a liturgia de culto, né? E quando nós frequentamos uma outra igreja que tem uma
uma liturgia de culto diferente da nossa, nós às vezes estranhamos. Mas, independente da liturgia de culto, você está ali para adorar, para celebrar o nome de Jesus, sabe? E não é a liturgia de culto que vai determinar o avivamento. Os irmãos estão entendendo, queridos? Glória a Deus. Então não tem a ver com alteração na liturgia de culto. Algumas pessoas pensam que avivamento tem a ver com dar glória a Deus muito alto. Irmãos, Deus tem que ouvir o seu glória a Deus. Você tem que dar um glória a Deus muito. Não, avivamento não tem a ver com dar glória a Deus alto ou dar glória a Deus baixo. Ok, irmãos? Avivamento nós estamos avançando o nosso pensamento acerca disso. Sabe? Nós estamos amadurecendo. E avivamento não tem a ver com isso. Avivamento também não tem a ver com bater palmas. É muito legal aplaudir ao Senhor, isso é bíblico. Por isso nós incentivamos, por isso que nós aplaudimos ao Senhor, por isso que nós damos brados de vitória, de júbilo, porque isso é bíblico. Mas avivamento vai além disso. Tem muitas pessoas que batem palma de uma forma mecânica, ritualística. Você precisa bater palma e o seu coração junto. Aí Deus aceita. Aí Deus aceita. Sabe? As pessoas confundindo e pensam que avivamento tem a ver com pular, sabe? Com cair, com chorar, com rir, com orar de joelhos, com dar cambalhotas, com dançar, gritar, bradar. Não, avivamento vai além disso. Avivamento vai além disso. Pastor, a Bíblia me apresenta alguns sinais do avivamento bíblico? Sim. A Bíblia apresenta sinais de um verdadeiro avivamento? Sim. O sacerdote precisava colocar o que sobre o altar? O que o sacerdote precisava colocar sobre o altar para que existisse fogo? Hã? O que? Mais alto. Oi? Colocar, sim, mas para o holocausto ser queimado, o que ele precisava colocar? Lenha. Exatamente. Então, que tipo de lenha pode ser colocada sobre o altar para que haja fogo? Primeira coisa, palavra. Você deseja avivamento? Quantos desejam avivamento? Quero apresentar uma lenha para você, Bíblia. Você precisa ter Bíblia no coração, queridos. Você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra. Você precisa conhecer as Escrituras, você precisa ter fome da Bíblia, fome da palavra. Senhor, eu quero avivamento, mas apresente a lei ao Senhor, queridos. Apresente a lei ao Senhor. Certamente quando você estiver meditando na palavra, o Senhor vai renovar o seu coração, o Senhor vai aquecer o seu coração, você vai começar a visualizar algumas coisas no texto bíblico. Isso é maravilhoso, isso é avivamento. Bíblia é avivamento. Ler a palavra com o coração aberto, sabe? Com desejo de agradar ao coração de Deus. Apresente essa lenha ao Senhor. Pastor, que outra lenha eu posso apresentar ao Senhor? A oração. Não existe avivamento sem Bíblia e oração, irmãos. Tem muito tempo que eu não sinto a presença de Deus. Você não está lendo a Bíblia, você não está orando. Você não está colocando lenha no altar. Eu vou lá no culto lá, sabe? Não sinto. É muito legal estarmos aqui adorando ao Senhor. Muito maravilhoso, ótima a celebração, a festa que nós apresentamos ao Senhor. Mas você não pode apenas contentar-se com isso. Você precisa ir na fonte. Você precisa ler a palavra. Você precisa orar. Amém, queridos? Outra lenha, fidelidade a Deus. É verdade que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Ainda que sejamos infiéis na nossa caminhada, mas precisamos desejar ardentemente ser fiéis ao Senhor. A fidelidade é uma lenha. A obediência é uma lenha. Senhor, apresente a sua fidelidade a Deus, apresente a obediência ao Senhor.
sabe? Eu decido renunciar, eu decido renunciar a tal situação que não agrada a Deus. Isso é obediência, isso é uma lenha que é apresentada para que haja fogo no altar da sua vida. Outra lenha, santidade de vida. Você precisa desejar a santidade. Sede santos, porque o nosso Deus é santo. Abandone o pecado. Jogue fora tudo que não agrada ao coração de Deus. Outra lenha que nós devemos apresentar ao Senhor é a paixão por missões. Avivamento tem a ver com paixão evangelística, com paixão por missões, com desejo de que o evangelho alcance o mundo inteiro. Avivamento tem a ver com paixão por missões. Amém, queridos? Então, sinais de um avivamento bíblico: fome da palavra, vida de oração, desejo intenso de ser fiel a Deus, santidade de vida, paixão por missões. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o avivamento é a força de Deus que impulsiona a igreja a evangelizar com mais vigor. Avivamento é a força de Deus que impulsiona a igreja a evangelizar com mais vigor. Estou lendo um livro do pastor Russell Shedd, e o pastor Russell Shedd nesse livro fala sobre avivamento e sobre renovação. E ele apresenta algumas características de pessoas que necessitam de um avivamento, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pastor Billy Graham, ele comenta o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, versículo 19, projete para mim isso, versículo 19, não, o que, gente? Apaguem o Espírito. Billy Graham, ele disse que um dos sinais do Espírito é o fogo, e a Bíblia está dizendo, olha, não apaguem o fogo do Espírito, vocês não podem apagar o Espírito. E Billy Graham, ele explica que apagar não significa expulsar. O Espírito está em você. Você que recebeu Jesus no seu coração, o Espírito está em você. Amém? O pecado que você pode cometer é tentar apagar o Espírito, mas isso não significa que você irá expulsar o Espírito. Você pode apresentar lenha e o Espírito ser reativado. Amém, gente? Você pode apresentar lenha, oração, e Deus vai renovar você. E Billy Graham, ele diz que nós não podemos abafar o agir do Espírito. E nós abafamos o agir do Espírito quando, em primeiro lugar, nós tiramos o combustível que alimenta o fogo. Billy Graham diz que nós não podemos tirar o combustível que alimenta o fogo. Que combustível é esse? Billy Graham diz que esse combustível é a oração e a leitura da Bíblia e a falar do amor de Jesus. Se você deixa de orar, de ler a palavra e de falar do amor de Jesus, você não está colocando combustível, logo não há fogo. Não tem como o fogo ser aquecido. Ele está lá, o Espírito está em você. Só que você precisa orar, ler a palavra e falar do amor de Jesus para as pessoas. Billy Graham, ele diz também que nós abafamos o Espírito, apagamos o Espírito quando nós jogamos água ou terra sobre o fogo. Eu me lembro que o primeiro carro que eu tive foi um Chevetinho 86. Bichinho anda, hein? Bichinho era venenoso. Graças a Deus, irmãos, eu estou tranquilo, não corro mais, ando tranquilinho. Quem anda comigo tem que até ter paciência. Tranquilo. Mas eu tinha um Chevetinho, eu me lembro que ele pegou fogo. Eu me lembro que nós tacamos areia sobre aquele carburador. Uma loucura, pega areia, joga nesse negócio.
sabe? E muitas vezes nós fazemos isso na vida cristã. Nós pegamos areia, sabe? E jogamos no mover do Espírito. E Billy Graham, ele diz que jogar água, ou terra, ou areia sobre o fogo, trata-se de um pecado intencional. Sabe? O Espírito está sendo derramado, uma coisa linda no meio do povo de Deus. A pessoa sai, empresta a língua para o capeta e começa a falar mal do culto, começa a falar mal do pastor, mal da família. Os irmãos estão entendendo? E aí peca de forma intencional. Sabe, o pastor ministrou, irmãos, santidade de vida ao Senhor, consagra o seu namoro ao Senhor. Deus falou, aí sai da igreja e vai direto para o motel. Pecado de forma intencional. Isso é jogar água no mover do Espírito, jogar areia. Os irmãos estão entendendo? Billy Graham fala sobre isso. O pecado intencional é o pecado consciente. Isso impede avivamento. Hernandes Dias Lopes diz que o pecado impede o avivamento. Russell Shedd, nesse livro, Avivamento e Renovação, em busca do poder transformador de Deus, apresenta uma lista de características de pessoas e igrejas que necessitam de um avivamento espiritual. Eu quero apresentar, talvez, você irá se identificar com alguns desses itens. Eu identifiquei-me com alguns desses itens e eu clamei ao Senhor antes de ministrar essa palavra, pedindo ao Senhor, eu quero desfrutar de um avivamento genuíno, eu quero pregar daquilo que eu vivo, e eu quero que, sabe, viver na sua presença de forma intensa. O Senhor precisa ser minha prioridade, o Senhor precisa ser a minha fonte. Eu não posso ter nenhuma outra prioridade senão o Senhor. Essa foi a minha oração. E algumas características de pessoas que necessitam de avivamento, eu quero apresentar isso para você. Quando a oração deixa de ser vital. Se a oração deixou de ser vital para você, você precisa de avivamento e de renovação. Os irmãos podem dar glória a Deus, podem dar aleluia. Culto de consagração, as pessoas, palavra voltada para consagração, às vezes nós temos dificuldade. Mas se Deus falar, ó, um carro, estou vendo um carro zero, ou a chave do Honda Civic na sua hora, você vai, né? Mas você pode glorificar o Senhor também, irmãos. Você pode adorar o Senhor. Poxa, essa palavra está assim. Não, você pode, Senhor, obrigado por essa palavra. Você pode apresentar gratidão ao Senhor. Quando a oração deixa de ser vital, você precisa de avivamento e renovação. Quando a busca pela verdade bíblica para e os cristãos se acomodam, você também necessita de renovação e de avivamento. Quando os cultos da igreja perdem o seu sabor e deleite, você precisa de avivamento. A pessoa vem para o culto, está com a cabeça em outro lugar. Quanto foi o jogo? Como é que está sendo fantástico? Né? Ah, eu tô doido para pegar aquele lanche daqui a pouco, né? Aquela pizza, aquele x-tudo. O cara está com a mente ou não. Quando o culto perde o seu, meu irmão, cultuar ao Senhor é mais gostoso do que o x-tudo. É incomparável. É incomparável. É melhor do que ver o gol lá do Flamengo. Né? Tá difícil isso acontecer, mas é incomparável. Sabe? Quando os cultos da igreja perdem o seu sabor e deleite, nós precisamos de avivamento e de renovação. A nossa mente, queridos, precisa estar completamente voltada para o Senhor. Nós não podemos desperdiçar nem um segundo longe da presença de Deus. Precisamos estar focados em Deus, na pregação, na ministração, no louvor. Nós estamos aqui para celebrar um Deus poderoso. Nós precisamos de avivamento e de renovação quando esportes, recreação e entretenimento se tornam prioridades na vida do cristão. Se esporte, entretenimento e recreação e lazer, passeio, torna-se prioridade para você, você precisa de avivamento e de renovação. Quando se praticam pecados da carne ou da mente, sem criar nenhum rebuliço na consciência, você também necessita de renovação e de avivamento, sabe?
é a cauterização do pecado. A Bíblia fala sobre isso. A cauterização da mente. A pessoa peca, não sente mais arrependimento, acostumou-se com o pecado. Virou uma praga, uma doença, sabe? Cauterizou-se. Então, quando se praticam pecados da carne ou da mente sem criar nenhum rebuliço na consciência, há uma necessidade urgente de renovação e de avivamento. Quando não se almeja ser como Cristo e o desejo pela santificação não domina nem preocupa mais, também é uma característica de uma pessoa que necessita de avivamento. Quando a aquisição de dinheiro e bens obcecam a mente, prioridade é ganhar dinheiro, é ter bens materiais, sabe? E aí a gente vai abrindo mão da leitura da palavra, da oração, do cuidado com a família. É inversão de valores. Essa pessoa também necessita de avivamento e de renovação. Quando é possível ouvir a pregação ou cantar sem um envolvimento do coração, só está ouvindo a ministração, está cantando, mas o coração não está junto. A devoção não está sendo apresentada ao Senhor. Essa pessoa necessita de renovação, necessita de avivamento. Quando quebras na comunhão fraterna da igreja não preocupam mais, sabe? É normal ficar de birrinha com o irmão, sabe? Não falar, ficar com inimizade, com raiz de amargura. Se isso está acontecendo, nós precisamos ser renovados pelo Senhor. Precisamos do avivamento do Senhor. E Russell Shedd fala uma coisa também muito interessante no seu livro. Ele diz que pessoas necessitam de um avivamento, de renovação, quando há um comportamento mundano nos negócios. Ou seja, dívidas são feitas e não são quitadas, não são pagas. Problema de caráter. A pessoa precisa de avivamento e de renovação. Promessas são guardadas, não são guardadas. A infidelidade, né, nesse sentido. E existe também desonestidade no comércio, nas negociações, com o fim de levar vantagens ilícitas. Transações ilícitas. Se isso está acontecendo, nós precisamos de um avivamento urgente, nós precisamos de renovação do Espírito sobre nós. Pastor Russell Shedd, citando no seu livro o pastor Oswald Smith, que é o pastor da Igreja do Povo em Toronto, no Canadá, ele apresenta verdades sobre o homem que Deus procura para o servir. Que tipo de homem Deus está procurando para o servir? Primeiro, alguém que tenha um grande propósito na vida. Sabe qual é o grande propósito que nós temos, queridos? Jesus, Ele é o nosso alvo. Amém? Prossigo para o alvo. Jesus é o nosso alvo. Deus procura pessoas que tenham um grande propósito na vida. Deus procura pessoas alguém que pela graça de Deus procura remover todo o empecilho da vida. Pessoas que estejam dispostas a abandonar todo tipo de pecado, todo embaraço, tudo que atrapalha a sua comunhão, tudo que atrapalha a sua devoção. Pessoas que estejam dispostas a jogar fora todo tipo de lixo. Deus está procurando homens para o servir. Deus está procurando alguém que se coloque à disposição de Deus. Senhor, apesar das minhas falhas, apesar das minhas debilidades, Deus, pela sua graça eu me apresento ao Senhor, confiando na sua graça, confiando no seu amor. Quantos estão entendendo, queridos? Deus procura alguém que se coloque à disposição dele. Deus procura alguém que aprendeu a prevalecer em oração. Pessoas que estão dispostas a clamar ao Senhor, a se converter dos seus maus caminhos, a buscar ao Senhor de forma intensa. Deus procura alguém que tem uma mensagem vital para o mundo perdido. Mas eu não tenho capacidade para isso. Deus faz de pessoas fracas pessoas fortes. Deus pega os que não são para confundir os que pensam que são alguma coisa. Deus usa os loucos deste mundo.
Deus usa pessoas que estejam dispostas a confiar em sua graça, no seu amor, na sua misericórdia. Quantas pessoas estão desejosas de se apresentar ao Senhor, sabe? Senhor, eu quero consagrar ainda mais a minha vida. Eu quero desfrutar de forma intensa da sua presença. Deus procura alguém com fé, pessoas que tenham fé, sabe? Essa fé é alimentada pela graça de Deus, irmãos. Mas eu não tenho fé. Não, Deus coloca a fé em você. A fé vem pelo ouvir da palavra. O que alimenta a fé é a graça de Jesus, sabe? Então, pessoas que tenham fé, pessoas que esperam resultados, esses resultados da graça de Deus, do amor de Deus, sabe? E Deus também procura pessoas que desejam trabalhar na unção do Espírito. Pastor Júnior já ministrou aqui acerca do discipulado, acerca de discípulos, ministrando sobre Atos capítulo 1, versículo 8, sabe? O Espírito foi derramado sobre nós. Nós somos discípulos de Jesus, o Espírito foi derramado sobre nós, para que possamos compartilhar do amor de Jesus, da graça de Jesus. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos orar, nós vamos ter um tempo de oração. Eu quero dizer, queridos, que o que faz o seu culto ser aceito, sabe, é a graça de Deus, o amor de Jesus. Jesus é a razão do nosso culto ser aceito por Deus. Você pode dizer amém por isso? Jesus é a razão. Vai haver lenha no altar da sua fogo, no altar da sua vida, por causa de Jesus. Você pode ter certeza disso. Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos nos apresentar como sacrifício vivo ao Senhor. Por causa do sacrifício dele, podemos nos apresentar como sacrifício vivo ao Senhor. A sua vida é um culto. Você é um sacrifício vivo. Isso é tremendo, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que nós precisamos nos apresentar como um sacrifício vivo. Ou seja, um sacrifício vivo significa que há lenha, que há fogo sobre a sua vida. Você é um sacrifício vivo. E o fogo do Espírito está sobre você. Você não está vendo, mas o fogo do Espírito, o avivamento, sabe, o renovo de Deus está sobre nós. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Jesus morreu na cruz. Isso é tremendo, irmãos. Jesus morreu na cruz para alimentar o fogo de Deus na sua vida. Por isso que você é um sacrifício vivo ao Senhor. A Bíblia não muda os seus conceitos. O livro de Levítico aponta para a graça de Deus. Por causa de Jesus, nós somos um sacrifício vivo. Por causa de Jesus, o fogo do Espírito está sobre nós. É por isso que, ainda que você esteja se sentindo fraco, Deus renova você. Porque Deus não destrói o pavio que fumega. Deus não esmagaça, Ele não quebra aquela cana que está, sabe, muito fraca. Deus renova você pela sua graça. O fogo do Espírito está sobre nós, unicamente por causa do sacrifício de Jesus. Uma brasa viva de Deus nesse lugar. Pode se colocar em pé, queridos. Não perca um segundo da sua adoração, da sua devoção a Jesus. Você é um sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Você é um sacrifício vivo. O fogo de Deus está sobre nós. O Espírito Santo está sobre nós nesse lugar. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por causa do sacrifício de Jesus, sempre existirá fogo no altar da nossa vida. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Isso é muito profundo. Hebreus capítulo 10, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre,
para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Foi um único sacrifício. Muitos animais foram sacrificados no Antigo Testamento. Jesus se ofereceu por nós uma única vez. Por causa desse sacrifício de Jesus, nós nos tornamos um sacrifício vivo ao Senhor, em adoração, e o mérito total é de Jesus. O mérito total. Eu quero perguntar para você: você está colocando lenha no altar da sua vida? Eu quero convidar você a apresentar lenha nessa noite ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Convidar você a apresentar lenha ao Senhor. Quero perguntar para você: como está a sua vida devocional? Como está a sua vida devocional? Como está a sua vida devocional? Alguma atitude em você está abafando, está apagando ou está extinguindo o Espírito Santo? É alguma coisa que esteja abafando o poder do Espírito, o fogo do Espírito sobre você, sobre a sua vida? Você deseja consagrar sua vida ainda mais ao Senhor? Eu quero ler para você 1 João capítulo 1, verso 9. Primeira carta de João. Se você que deseja consagrar a sua vida ainda mais ao Senhor, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confesse o seu pecado, renovo do Espírito virá sobre você. Confesse o seu pecado, avivamento do Espírito virá sobre você. Eu quero ler também primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 ao 2 e também o verso 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus, o sacrifício perfeito, aquele que foi sacrificado uma única vez, aquele que alimenta o fogo do Espírito em nós. O Espírito não será retirado de você. O Espírito não será destruído, ele não será expulso, mas ele será renovado. Nós temos um advogado. Nós iremos confessar a nossa fraqueza, nós iremos confessar a nossa debilidade, e nós iremos clamar pelo avivamento, nós iremos clamar pelo renovo do Senhor. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele retira a ira de Deus sobre nós. Isso é propiciação. Jesus retira a ira de Deus sobre nós. O sacrifício dele foi perfeito. Por isso, quando confessamos os nossos pecados, Deus olha, vê Jesus em nós. Existe um advogado. Ele se sacrificou por nós, ele se entregou por nós, ele retira a ira de Deus sobre nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. E o versículo 6 diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, que permanece em Jesus, deve andar como Jesus andou.